Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Está no ar o Jornal Terra Viva e veja agora o que é destaque no agronegócio, no Brasil e no mundo. Tragédia no litoral paulista. Defesa Civil atualiza para 48 o número de mortos. Busca por sobreviventes continuam. GoFood 2023. Brasil quer se tornar o maior produtor de carne bovina do mundo ainda este ano. Frente Nacional de Luta reivindica invasão de propriedades. Atos se concentram no interior de São Paulo. Caso suspeito de vaca louca no Pará. Resultado laboratorial deve sair nesta quarta-feira. Aumento da mistura do biodiesel no diesel pode favorecer a oferta de alimentos no Brasil. E ainda a retomada dos grandes eventos e festivais impulsiona consumo de cerveja no país. As vendas cresceram 8% em 2022. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Terra Viva. E a Defesa Civil atualizou para 48 o número de mortos no litoral norte de São Paulo. As equipes de resgate ainda procuram por desaparecidos. A repórter Sandra Redivo acompanhou o trabalho de retirada da lama das ruas e das casas em Barra do Saí, em São Sebastião, uma das regiões mais afetadas pelo temporal devastador. Chegar na área do deslizamento de terra na praia Barra do Saí, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, só assim, sobrevoando. Foi assim que os moradores do Morro do Juramento, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, acordaram no domingo. Mais uma casa caindo. Meu Deus do céu, Deus nos proteja. Das mais de 240 casas que existem ali, 40 foram atingidas pela enxurrada durante a madrugada. 20 ficaram com lama até a metade e 4 totalmente soterradas. A gente que se tirou saindo pelos telhados, cadeira de rodas, senhor de idade, os animais, tá tentando tirar, os animais ficou e tá desse jeito, não tem o que fazer, vai fazer o quê? Como é que sai? Aqui eles estão tirando a lama, muita lama. Muita coisa embaixo, soterrada, aqui também tem móvel, tem objetos da casa. E eles disseram que dentro da casa a situação é exatamente a mesma que essa que nós estamos vendo aqui fora. E olha só, muita pedra. Essas pedras aqui, elas vieram rolando junto com a lama? Sim. O acesso ao local ficou totalmente bloqueado pela terra que desceu. Os bombeiros procuravam por sobreviventes em meio aos escombros na praia Barra do Saí, litoral norte de São Paulo. O morro que veio abaixo soterrou dezenas de casas, deixando mortos e feridos. Quem conseguia andar procurou lugares mais altos para facilitar a chegada do helicóptero. Eu não vou passar daqui, porque os moradores recomendaram, né? Eu não vou. Eles recomendaram que eu não entre aqui, porque eu vou afundar aqui. Por quê? Vocês vão ter uma ideia agora. Mostra lá, Rogério, aquela porta lá, ó. Vocês estão vendo? A lama, ela está na metade da porta. Então, ninguém passa daqui para cima. Porque se passar, o pessoal vai afundar aqui na lama e é extremamente perigoso. Muitas pessoas foram levadas para abrigos, mas outras decidiram ficar. Se vier para minha rua, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? É isso, né? Já é noite, tarde da noite. As máquinas elas continuam trabalhando porque tem muita lama aqui. E eles precisam pelo menos limpar o caminho aqui, tirar essa lama toda do caminho, para que os moradores consigam acessar de alguma forma, pelo menos as casas que ficam mais aqui no pé do morro. Então as máquinas continuam trabalhando e vão trabalhar até fazer pelo menos uma limpeza aqui superficial da área. E muito triste porque derrubou casas, né? Fui comprar vela, pão, porque agora eu não saio mais de casa. Agora a gente muda de assunto. Olha, a GoFood 2023, realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, é a prova de que os produtos do nosso agro são sucesso no exterior. Um exemplo disso é que o Brasil pode se tornar ainda este ano o maior produtor de carne bovina do mundo. Acompanhe na reportagem dos enviados especiais Márcio Campos e Paulo Watanabe. Deste laboratório, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, saem sêmens e embriões que vão para várias partes do mundo. Por conta da qualidade genética que a gente tem no Brasil, a exportação de genética cada vez vai ser mais crescente, principalmente pela qualidade genética encontrada, né, nos nossos rebanhos, nas nossas centrais, né, nas nossas empresas que trabalham com melhoramento genético.
Com 80 anos de experiência, a empresa, que está presente em 70 países, contribuiu para transformar o Brasil em referência no melhoramento genético de bois e vacas. Estando de fora do país, a gente consegue ver que o Brasil é potência no agronegócio, tanto no agro como na pecuária. No meu caso da pecuária, a gente sempre consegue ver esses destaques dos touros da genética, que, por exemplo, a gente vê na Colômbia mesmo, doses de touros Gir, o potencial do Nelore. Então a gente sempre consegue distinguir a qualidade e o avanço e o desenvolvimento das tecnologias que tem no Brasil. E todo esse trabalho que começou no campo e deu sequência no laboratório, agora continua aqui nessa grande feira de alimentos em Dubai. E nesse momento está acontecendo uma negociação. Um exportador brasileiro está oferecendo gado Gir e Girolando para 2 fazendeiros, um do Egito e o outro da Hungria. O negócio principal aqui é gado para abate. Mas também começa a ter o interesse, como o caso aqui agora, porque a gente traz essas miniaturas das vacas, de vender gado para Girolando, os países de clima temperado. Egito, esses outros países estão tendo muito problema com o holandês, então eles estão tendendo, nós estamos forçando para vender um pouco nos navios do gado de corte e um pouco de gado de leite para tentar vender um pouco disso. Parece que a negociação está indo bem. Parece que sim. No ano passado, o Brasil vendeu cerca de 13 bilhões de dólares em carne vermelha para o exterior. Em 2023, o país poderá se tornar o maior exportador e também o maior produtor de carne bovina. A gente tem uma agência de promoção, de exportação, que é a Apex, que cuida de todo esse ambiente. Então a gente chega praticamente pronto num lugar para fazer o que a gente sabe, vender. Do Pará, um dos maiores produtores de boi do Brasil, sai também o açaí, cada vez mais presente no mundo. Suane veio de lá para representar a empresa na Gulfood em Dubai. O produto dela já chega em 15 países. É muito bom ser esse meio, que de alguma forma liga a nossa cadeia do açaí, Então, assim, eu sou paraense, faço parte de uma empresa paraense e é muito bom estar nesse meio e servir como ponte e entregar o nosso produto amazônico em outros países. Para atender o mercado do Oriente Médio, a empresa conquistou o certificado Halal, importante aprovação para comercializar produtos com consumidores muçulmanos. Nossa prioridade é garantir a qualidade dos nossos produtos. E a gente faz isso nos atualizando do que o mercado exige hoje. A gente é muito lisonjeada em ofertar esse produto que tem ganhado grande extensão no mundo, que é o açaí. Antes de chegar na indústria, o produto, que é a cara da Amazônia brasileira, ganha carinho das famílias ribeirinhas. Além de garantir renda para elas, o açaí traz reconhecimento. Se sente grato por estar produzindo um alimento que a gente está sabendo que está sendo alcançado em outros países. A gente fica grato por isso e o incentivo para que a gente possa estar melhorando a cada dia mais, através também dos nossos parceiros, clientes. E a seguir tem a previsão do tempo para todo o país e ainda Brasil investiga caso de vaca louca no Pará. A doença teria sido encontrada em um animal de pasto com idade avançada. É daqui a pouco, aqui no Jornal Terra Viva. A Frente Nacional de Luta está fazendo neste feriado de carnaval a invasão de terras no país. O movimento está maior na região do Pontal do Paranapanema, no oeste do estado de São Paulo. A Justiça tem concedido liminares de reintegração de posse. O sábado de carnaval começou com a ocupação de terras no Pontal do Paranapanema, em São Paulo, região que mais concentra assentamentos rurais no país, com 450 famílias. Elas são do movimento Frente Nacional de Luta. O Carnaval Vermelho, como eles definiram as ações, atinge mais de 100 ocupações em todo o Brasil. A gente tem muitas famílias mobilizadas neste momento, mas não só no estado de São Paulo. A FNL hoje está organizada, tem atividades em 15 estados brasileiros. Então a gente está
discutindo e colocando a proposta da reforma agrária. Entidades se manifestaram por meio de nota de repúdio contra as invasões, como a AproSoja do Estado de São Paulo, a Sociedade Rural Brasileira e a Sociedade Rural do Paraná. O Tribunal de Justiça Paulista tem concedido liminares para a reintegração de posse por parte dos produtores rurais, como explica o diretor executivo do Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Os donos das propriedades já estão entrando com a liminar para a reintegração de posse. Todos estão sendo vitoriosos. A juíza está determinando um prazo de 5 dias para essa reintegração acontecer. Os oficiais já estão indo lá, comunicando as pessoas dos movimentos sociais para eles se retirarem das propriedades. A situação está sob controle. A Polícia Militar está tendo uma atuação fantástica, maravilhosa. O seu setor de inteligência também. E todos os proprietários estão cientes que isso é um evento que já acontece há muitos anos. Aí a Polícia Militar vai até o local, vai até a propriedade com um oficial de justiça, mostra a liminar para essas pessoas e dá o prazo para elas cumprirem até 5 dias. De 10 propriedades, Simone, onde 4 já conseguiram a liminar e as outras estão trabalhando para isso, né? Agora tem um plantão. Como é feriado e fim de semana, o site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está fora do ar, mas eles estão fazendo isso através do plantão. E eu acredito que em breve todos vão conseguir essa liminar para a reintegração de posse. Com as ocupações, o movimento tem como objetivo acelerar o assentamento das famílias. O Pontal do Paranapanema é considerado a capital da reforma agrária, com mais de 10 mil famílias assentadas até o momento. Hoje, no estado de São Paulo, nós temos aí em torno de 10 mil famílias acampadas esparramadas por várias regiões do estado. No Pontal do Paranapanema, na Alta Paulista, no centro do estado, região de Sorocaba, na capital, porque a FNL hoje ela luta por reforma urbana. Já buscamos contato com a autoridade do estado, autoridade nacional. Estamos buscando esse contato. Ainda oficialmente não tivemos nenhuma conversa com as autoridades do estado, mas extraoficialmente recebemos a informação de que o ITESP, através do ITESP, o governo do estado vai estar conversando com a FNL, mas por enquanto oficialmente não temos nada, nenhum convite para reunião, e vamos continuar a jornada de luta. Essas terras elas têm possibilidade sim de serem regularizadas, mas depende do estágio documental de cada uma, como está a parte ambiental da propriedade. Se os requisitos forem cumpridos, todas receberão seus títulos, enquanto a lei estiver vigente. Então, agora, esses proprietários estão produzindo esses laudos, contratando empresas para falar do laudo da função social da propriedade, do laudo de produtividade, entregando toda a documentação. Então, mesmo essas terras, entre aspas, devolutas, se o processo for completo e se a documentação existir, nós conseguiremos, sim, através da Lei 17.557, entregar os títulos para esses proprietários. E o Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou que investiga um caso suspeito de mal da vaca louca, que é o nome popular da doença chamada encefalopatia espongiforme bovina, no Pará. Em comunicado, o Ministério diz que todas as medidas estão sendo tomadas e que o caso foi submetido a exame laboratorial. O resultado do teste deve sair nesta quarta-feira. Em entrevista ao AgroMais, o secretário de Agricultura do Pará, o Giovanni Queiroz, comentou sobre o assunto. O pessoal da área de defesa animal foi extraordinariamente rápido e eficiente. Imediatamente isolaram o animal, fizeram já uma vistoria no restante do rebanho, nos rebanhos vizinhos, nenhum animal com nenhum sintoma semelhante, e se considerar típico e não clássico, exatamente porque, pelo isolamento da res, uma res já de idade, o que é mais comum a ocorrer. Então, eu acredito, Simone, que isso aí, agora como o Ministério comprovando ser, não é? A encefalopatia, esponjosa, né? A gente acredita que para aí. No entanto, tem um prejuízo, que você sabe disso. Tem um protocolo do Brasil com a China de não exportar a carne. Então, suspende por, às vezes, 2 meses, 3 meses até, mas a gente espera que isso transcorra rapidamente,
até que volte um outro exame, que é feito lá na Inglaterra ou no Canadá. E chegou a hora da gente saber como fica a previsão do tempo para todo o país nesta quarta-feira. Quem conta para a gente é a Stephanie Toso. Nesta quarta-feira, a baixa pressão entre Santa Catarina e Paraná dá origem a uma frente fria, que vai canalizar muita umidade em todo o estado paranaense. A situação é de alerta, tem previsão de chuva que por vezes pode acumular grandes volumes, em especial na região do litoral. Os acumulados podem atrapalhar atividades em campo e também lavoura em todo o estado paranaense. Lembrando que boa parte das áreas produtoras de milho ainda continuam sofrendo com esse excesso de chuva e pode paralisar novamente a colheita sobre a região. Agora, no Rio Grande do Sul, o destaque continua sendo tempo firme e muito seco na fronteira oeste gaúcha. Apesar dessa chuva mais regular pela região serrana, não atinge boa parte das áreas produtoras do estado do Rio Grande do Sul. Agora, em Santa Catarina, a chuva até começa a perder intensidade, mas ainda tem atenção para Florianópolis e o Vale do Itajaí. Em São Paulo, Minas Gerais e também no Rio de Janeiro, condições mais típicas de verão, com ar quente e úmido favorecendo nuvens carregadas, mas com atenção ainda para todo o litoral norte do estado de São Paulo. Temporais que em um curto período de tempo podem acumular grandes volumes. E esse alerta é mantido até o final de semana. Agora, entre Centro-Oeste e região Norte, também o Mato Piba, previsão de chuva com acumulados que podem passar de 60 milímetros, isso pelo menos até a sexta-feira, dia 24. Em São Paulo, temperatura máxima de 28 graus. Volta a esquentar em Porto Alegre e a máxima chega a 31 graus. Em Brasília, a máxima de 27 e Salvador com 29 graus ao longo da quarta-feira. No estado paranaense, a previsão indica cerca de 60 milímetros acumulados, isso pelo menos até o dia 26 de fevereiro. Já entre parte do estado de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, os acumulados podem chegar a 40 milímetros. Nessas áreas do estado gaúcho, boa disposição de água no solo, mas grande parte do estado ainda segue em déficit hídrico que atrapalha as culturas de milho e também de soja e arroz na região. Agora, em relação às outras áreas do país, ainda acumulados elevados, entre o sul de São Paulo, Triângulo de Minas, Maranhão e também o litoral do Pará. Pontualmente, essa chuva pode até ultrapassar os 60 milímetros e chegar a 100 milímetros em algumas áreas do norte do país. Já na próxima semana, a chuva ainda continua de forma muito irregular pelo Nordeste, o que pode atrapalhar o feijão primeira safra no estado da Bahia. E a gente fala agora de um assunto que voltou a ser debatido, né, que é a retomada do aumento progressivo do teor de biodiesel adicionado ao diesel fóssil. Empresas do setor encaminharam recentemente uma proposta ao ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, que sugere que a mistura obrigatória passe dos atuais 10% para 12% a partir de março e tenha crescimento gradual até 2024, quando deve chegar a 15%. Além de melhorar o preço do diesel, é claro, para o consumidor, a expectativa é que a medida também favoreça a oferta de alimentos no Brasil. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com Daniel Amaral. Daniel é economista-chefe da ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Olá, Daniel, boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer conversar e falar um pouquinho sobre o biodiesel, produto tão importante para o nosso país. A gente que agradece, viu, Daniel, nesse feriadinho aí, você poder destinar um tempinho para falar com a gente. Daniel, olha, o aumento da mistura do biodiesel ao diesel fóssil, ou diesel comercial, ele não beneficia apenas os motoristas, que utilizam o combustível, Esse é apenas um dos benefícios, Exatamente. O biodiesel ele é um produto muito completo, é um biocombustível derivado a partir de óleos vegetais, gorduras animais, e por essa característica, por ter essa característica renovável, ele consegue trazer uma série de benefícios, não apenas para os motoristas, como você comentou, mas também para toda a sociedade. A gente pode enumerar aqui diversos benefícios de ordem ambiental, social, econômica, e todos eles são muito importantes para o nosso país. Nem tudo disso fica traduzido na forma ali do preço, A gente sabe que muitas coisas, muitos benefícios que são gerados aparecem na forma da melhoria das condições de políticas públicas, Mas por isso que é importante que o Estado ele sempre lidere, o Estado brasileiro, ele lidere essas discussões, inclusive perante o mundo todo,
colocando uma mistura crescente de biodiesel no diesel, porque essa é a melhor forma que a gente tem para descarbonizar essa matriz de combustíveis e também gerar os alimentos aí que, conforme você falou, né, o biodiesel ele tem essa propriedade de também estimular a oferta de alimentos. Daniel, até isso que eu gostaria de perguntar, né? Como então o biodiesel ele pode favorecer, né, essa oferta de alimentos no Brasil, principalmente, né, de produtos como carnes, ovos, produtos lácteos, né? Perfeitamente. O biodiesel, conforme eu comentei, ele é derivado a partir de óleos vegetais ou gorduras animais. No caso, hoje no Brasil, a gente tem mais ou menos cerca de 80% de todas as matérias-primas vindas de óleos vegetais. E isso tende até a aumentar essa participação nos próximos anos. Bom, e o que isso implica para a oferta de alimentos? Significa o seguinte, o Brasil ele produz muita soja, por exemplo. Essa soja ela seria exportada na forma de soja in natura, soja em grãos, né, para outros países. Quando a gente tem uma política de biodiesel ativa, crescente, o que acontece? As esmagadoras elas têm condições de reter essa soja aqui dentro, pagar por essa soja e vender o óleo para a indústria de biodiesel. Ao fazer isso, então, elas geram automaticamente mais farelo de soja. Então, esse farelo de soja, que é um componente essencial, né, que a gente conhece bem na parte das rações, então, esse farelo de soja, ele aumenta então, a competitividade da produção de proteínas no Brasil. Mais farelo de soja reduz o preço aqui dentro e, por sua vez, reduz o preço também das rações. Como a ração ela é um dos principais componentes de custo das proteínas, eu estou falando aqui de aves, de suínos, até mesmo carne de peixes, estou falando também dos lácteos, dos ovos. Então, como tudo isso depende essencialmente das rações, então a gente pode dizer com bastante segurança que quando a gente tem mais biodiesel no Brasil, a gente também estimula o esmagamento de oleaginosas, especialmente a soja, produz mais farelo e, portanto, as cadeias de proteínas animais que usam esse farelo, elas conseguem produzir um custo mais baixo. Isso, então, beneficia tanto o consumidor aqui dentro, quanto a exportação desses produtos. Portanto, a gente sempre está falando de ganhos de poder aquisitivo para o consumidor e geração de empregos e renda em toda a cadeia produtiva. Com certeza, ainda mais no momento em que se vive uma inflação aí de alimentos também, né, os preços cada vez mais altos. Agora, Daniel, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, né, quais são as projeções da Abiov, então, para a atual safra? Há uma expectativa de uma produção aí com volumes recordes de biodiesel? Sim, perfeitamente. Nós temos, veja só, na nossa projeção aqui feita pela Abiov, uma projeção de quase 153 milhões de toneladas de soja. Então, recorde dos recordes, né? O Brasil, uma liderança bastante à frente do segundo colocado, que são os Estados Unidos. Mas veja só, 2/3 quase dessa safra estão sendo exportados em grão. Então, 92, 93 milhões de toneladas. E cerca de 53 milhões de toneladas esmagadas aqui dentro. Então, como que tudo isso fica? Depende muito da política de biodiesel. Se a gente tiver uma política considerando o cronograma crescente de biodiesel, conforme você comentou, aí e tudo isso se concretiza. Esses 53 milhões de toneladas permanecem aqui dentro, gerando farelo e óleo. Portanto, a gente consegue aumentar também a produção de alimentos e também a produção de óleo, tanto para consumo alimentar quanto para biodiesel, né? Nossa projeção é de uma produção de 40 milhões de toneladas de farelo e quase 11 milhões de toneladas de óleo. Portanto, é um cenário bastante otimista, bastante desafiador também, mas para isso é essencial que esse cronograma de mistura do biodiesel, conforme você comentou, ele se concretize. Perfeito, Daniel. Por isso esse trabalho da Abiov e também outras instituições voltadas aí do setor é tão importante, né, de convencimento aí das ações públicas para melhorar essa situação. Muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua entrevista e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, até a próxima. Obrigado, até a próxima. Olha, e a seguir nós vamos trazer uma reportagem especial sobre a produção de cannabis medicinal no Uruguai. E o foco dos produtores é o mercado brasileiro. E ainda, as vendas de cerveja no país cresceram 8% em 2022.
é daqui a pouquinho aqui no Jornal Terra Viva. No Uruguai, um produtor de cannabis medicinal cultiva quase 400 mil metros quadrados da planta para fabricar medicamentos e exportá-los para o Brasil. Veja na reportagem especial de Márcia Carro. A extensão do cultivo parece infinita. O produtor uruguaio Sebastián Gutiérrez nos indica até onde vai sua plantação de cannabis medicinal. Gutiérrez começou a trabalhar neste ramo há quase 10 anos e fundou sua empresa, a NetCan, há 4 anos. Perguntamos qual o maior desafio de trabalhar com esse cultivo. As novidades costumam ser desafiantes. Estas folhas devem atingir o grau medicinal farmacêutico. Primeiro, ter produto grau farmacêutico e depois a venda do produto e o ingresso a países no estrangeiro, como por exemplo o Brasil. Engenheiro agrônomo Sebastián Gutiérrez nos leva para percorrer sua fazenda de cannabis medicinal. Antes, ele produzia milho e soja. Estamos a cerca de 50 quilômetros da capital uruguaia, Montevidéu. Aqui, ele diz que sua empresa realiza todo o processo produtivo, da semente até medicamentos. Um dos primeiros passos é modificar a semente macho para que vire fêmea e seja mais fértil. O que tem cannabis é que tem uns indivíduos que são machos e uns indivíduos que são hembras. É da flor das folhas de cannabis que saem as substâncias para a produção dos remédios. A mais usada é a canabidiol ou CBD e a outra é a tetrahidrocannabinol, THC. Falamos com o Ministério da Saúde do Uruguai. Eles nos disseram que os medicamentos à base de cannabis registrados na pasta são indicados para a epilepsia refratária, mas que o médico pode fazer a prescrição para outras doenças, como dores crônicas. O combate à ansiedade e à insônia, além do Parkinson, também tem recebido tratamentos com cannabis medicinal no país. Gutiérrez diz que esta imensa fazenda gera os insumos para os medicamentos que produzem e são distribuídos nas farmácias e nos planos de saúde do Uruguai. São quase 400 mil metros quadrados desta plantação, a cannabis medicinal feita aqui no Uruguai. E o objetivo do produtor é, depois de passar pelo laboratório de um forte rigor de fiscalização e controle de qualidade, o mercado brasileiro. No mês passado, o governo do estado de São Paulo sancionou a lei que permite a distribuição de cannabis medicinal pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Neste mês de fevereiro, foi a vez do estado do Paraná e da capital da Bahia, Salvador. O produtor uruguaio diz que seu foco é, então, o nosso país. O foco nosso, hoje por hoje, é o mercado brasileiro, realmente. A aproximação geográfica e o tamanho da população brasileira são atraentes para os pioneiros do ramo da cannabis medicinal na nossa região. E, bueno, o mercado brasileiro, eu creio que é o mercado natural do Uruguai para não só para cannabis medicinal, sino que... Gutiérrez entrou com pedido de autorização na Anvisa há cerca de 6 meses e aguarda a resposta final para poder exportar os medicamentos que produz para o mercado brasileiro. A Anvisa é um organismo muito exigente quanto a los requisitos de calidad para el ingreso. E ele parece estar otimista com o possível resultado. Com o mercado brasileiro já estaríamos com bastante trabalho. Sim. Márcia Carmo, da localidade de La Libertad, no Uruguai, para o AgroMais. E a retomada definitiva dos grandes eventos e festivais impulsionou o consumo de cerveja no Brasil. As vendas cresceram 8% em 2022. Ela é uma paixão nacional. Um sol quente e uma cervejinha merece descer, não merece? Gosto também do combo que vem junto com a cerveja, os amigos, o clima de descontração, as piadas. O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo e o setor gera mais de 2 milhões de empregos diretos e indiretos.
No carnaval, então, o consumo se multiplica e os vendedores comemoram. Tá vendendo bastante. A gente até surpreendeu esses dias que é superando uns 40% a mais do lucro que a gente queria. Só no ano passado, as vendas de cerveja no Brasil superaram 15 bilhões de litros, o que representa um crescimento de 8% em relação a 2021. 2022 foi o ano que, de fato, a gente retomou os eventos abertos, os grandes festivais de música no período pós-pandemia. E além disso, a gente teve uma situação super atípica no final do ano, com uma Copa do Mundo acontecendo em pleno verão. A expectativa do setor é aumentar o faturamento, que no ano passado ultrapassou os 270 bilhões de reais. E o Jornal Terra Viva de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós voltamos nesta quarta-feira a partir das 6h45. Uma boa noite para você. Até amanhã.